Dia 28 de março de 2021, quinto domingo da Quaresma, também conhecido como Domingo de Ramos. E eu gostaria de refletir no texto que se encontra no Evangelho de João. João, capítulo 12, vamos ler dos versos 12 ao 19. Então localiza aí na sua Bíblia, ou no seu aplicativo, ou na página da internet, como ficar mais cômodo. Assim diz a palavra do Senhor. No dia seguinte, correu pela cidade a notícia de que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Uma grande multidão de visitantes que tinham vindo para a Páscoa tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro gritando: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, cumprindo a profecia que dizia: Não tenha medo, povo de Sião. Vejam, seu rei se aproxima montado num jumentinho. Seus discípulos não entenderam, naquele momento, que se tratava do cumprimento de uma profecia. Depois que Jesus foi glorificado, porém, eles se lembraram do que havia acontecido e perceberam que era a respeito dele que essas coisas tinham sido escritas. Muitos tinham visto quando Jesus mandou Lázaro sair do túmulo e o ressuscitou dos mortos, e contavam esse fato a outros. Destes, muitos saíram ao encontro de Jesus, porque tinham ouvido falar desse sinal. Então os fariseus disseram uns aos outros: Não podemos fazer nada. Vejam, todo mundo o segue. Palavra da salvação, damos glórias a Deus. Oremos. Querido Deus, querido Pai, santificado e glorificado seja o Teu nome, Senhor. Pai, a Tua palavra foi lida, eu clamo que você esteja comigo agora e com quem quer que esteja ouvindo essa mensagem. Que o Senhor abra nossos olhos, nossos ouvidos espirituais e nossas mentes para entendermos a Tua vontade para a nossa vida. E que sejam bem aceitas as palavras de meus lábios e o meditar do meu coração perante Tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Bem, meus queridos, quando eu estava preparando essa mensagem, eu pensei em colocar aqui na tela os textos, mas eu não quis me dar esse trabalho por uma razão muito simples. Às vezes a pessoa faz o download para ouvir enquanto dirige, ou sei lá, enquanto está fazendo alguma outra coisa, por diversas razões. E como hoje todo mundo tem acesso a uma Bíblia de papel, ou a um aplicativo, ou a uma página de internet, pelo computador, pelo próprio smartphone, então assim, não é difícil você localizar esses textos. E eu acho de suma importância que realmente tenha esse movimento, que ao ouvir, você realmente vá lá, busque e confira os textos. E ao longo da mensagem vai ficar mais claro o porquê dessa afirmação. Então, por hora, eu gostaria de refletir sobre alguns versos desse texto. Então, o texto começa dizendo o seguinte: No dia seguinte, correu pela cidade a notícia de que Jesus estava a caminho de Jerusalém. O que acontece? Trata-se de uma subida isso, uma verdadeira peregrinação. Ele estava vindo do Mar da Galileia, que fica um pouco abaixo do nível do mar, coisa de 200 metros, mais ou menos. É estranho isso, né? O Mar da Galileia abaixo do nível do mar, né? Uma afirmação um pouco estranha, mas de fato é. E Jerusalém fica a mais de 700 metros de altitude. Então você tem aí 900 metros fácil aí de subida. Hoje você percorrer isso com um veículo não é algo problemático, mas lembre-se que na época as pessoas faziam essas distâncias a pé, né? Ou em jumentos, enfim. Não tinham a facilidade de transporte que nós temos hoje. Então, essa entrada de Jesus em Jerusalém, ela representa também uma subida geográfica, certo? Uma peregrinação. E aqui diz que uma grande multidão de visitantes que tinha vindo para a Páscoa, certo? Ou seja, isso estava situado na época da Páscoa. E o Evangelho de João ele é bem interessante porque ele menciona 3 Páscoas.
A primeira Páscoa foi lá no capítulo 2, que vai do verso 13 ao verso 25, depois você lê esse texto, que vai falar sobre a purificação do templo. Tem uma segunda Páscoa, que é a da multiplicação dos pães, que é no capítulo 6, verso 4. Verifique também. E a grande Páscoa de Nosso Senhor, que começa a partir do verso 12, que vai ser narrada a partir de agora, né, com a chegada dele em Jerusalém. E é interessante que os outros evangelhos, eles não narram essa história tão do mesmo ponto de vista de João, né? Marcos, Mateus e Lucas, eles são chamados evangelhos sinóticos. Eles têm um ponto de vista bem parecido. Inclusive, eu peguei recentemente um livro bem interessante, Diatessarão de Taciano. É um nome um pouco estranho, mas é uma harmonização que é feita entre os evangelhos. Ele sai mesclando os textos de Mateus, de Lucas e do próprio João também, de Marcos, e em sessões, e vai narrando toda a história bíblica, uma harmonização entre os evangelhos, porque às vezes você lê e parece que um está entrando em contradição com o outro, e esse livro é um livro da patrística, ele faz essa harmonização, é muito interessante, certo? E por que João tem essa visão um pouco diferente? Heresia nunca faltou na história da igreja, certo? É algo antigo, é algo que existiu desde o tempo dos próprios apóstolos e existe até hoje, certo? Então, não duvidem. Aliás, sempre questione quando alguém estiver pregando a palavra, estiver com uma Bíblia na mão, confiram os textos, sempre, 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 sempre. Só para contar um exemplo, no início do século IV existiu um presbítero de uma paróquia lá na Alexandria, chamado Ário, certo? Que deu origem a um movimento chamado arianismo, certo? O que acontece? Ele pegou alguns textos, e um dos textos que ele pegou foi o do próprio Evangelho de João. Veja, João 14, 28. 14, 28, está aqui. Acompanha aí comigo. Veja o que diz 14, 28. João capítulo 14, verso 28. Lembrem-se do que eu lhes disse. Vou embora, mas voltarei para vocês. Se seu amor por mim é real, vocês deveriam estar felizes, porque eu vou para o Pai, que é maior que eu. Pronto. Aí você pega esse versículo aqui e vai criar uma teologia em cima desse versículo. Isso é muito perigoso. E o que foi que aconteceu com Ário? Ele começou a pregar que Jesus, o Verbo, ele não existia, que ele foi criado do nada e que ele foi adotado por Deus. Jesus foi adotado por Deus. Vê, no momento do batismo. E isso está completamente fora do que ensina a doutrina bíblica. O próprio Evangelho de João, se você voltar aí no capítulo 1, verso 1, volta aí para o capítulo 1 de João. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Isso aqui está se referindo a Jesus. E veja o seguinte, na época de Jesus já havia gente duvidando da divindade dele, e 4 séculos depois ainda tem gente inventando heresia sobre ele, certo? Então sempre é importante conferirmos os textos. Tive um pastor muito sábio que sempre me dizia o seguinte: não existe nada mais parecido com a verdade do que a mentira. Toda heresia vai nascer na Bíblia. Você pega um texto fora de contexto e monta a teologia que você quiser. Você inventa o que você quiser. Ário, que deu origem ao movimento do arianismo, não é o mesmo arianismo do partido nazista, certo? Alemão, é outra coisa, é bem mais antigo. Foi expulso da igreja de Alexandria, certo? A doutrina dele foi considerada herética, mas infelizmente não foi o último, certo? Também não foi o primeiro. Daí a importância da gente sempre conferir os textos bíblicos e entender o que temos por trás de cada texto, o que cada texto de fato quer nos dizer. Então, vamos lá, verso 13
Uma grande multidão de visitantes tinha vindo para a Páscoa. Tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro. Ao encontro de quem? De Jesus. Gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. É daqui que vem a expressão Domingo de Ramos. Justamente por essa saudação desses visitantes, desses peregrinos que estavam em Jerusalém, estavam chegando a Jerusalém e viram a chegada de Jesus e o saudaram. E essas palavras, elas são oriundas do Salmo 118. Se você puder, abra aí na sua Bíblia ou no seu aplicativo. Salmo 118, 25 e 26. Ó Senhor, salva-nos. Ó Senhor, dá-nos sucesso. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Nós o abençoamos da casa do Senhor. Nós os abençoamos da casa do Senhor. Então repare que essa expressão Hosana significa salva-nos. E já estamos no Novo Testamento, estamos nos Evangelhos e Jesus é saudado com palavras do Antigo Testamento. Outra coisa que se fala muito, o Antigo Testamento está ultrapassado, o Antigo Testamento não vale mais. Não, não é assim. Como assim? Os dizeres, bendito é quem vem em nome do Senhor, é uma frase que está lá nos Salmos. O Antigo Testamento não está ultrapassado, certo? Ele é a palavra de Deus ainda hoje. Mas vamos lá. Hosana significa salva-nos, certo? E o povo louva Jesus como o Rei de Israel. Verso 14. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, cumprindo a profecia que dizia. Verso 15. Não tenha medo, povo de Sião. Vejam, seu rei se aproxima montado num jumentinho. Que profecia é essa? Essa profecia está no Antigo Testamento também, certo? E é lá do livro de Zacarias, profeta Zacarias. Se você puder, abra sua Bíblia no livro de Zacarias e leia o verso 9 do capítulo 9. Zacarias capítulo 9, verso 9. Diz assim: Alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Por que essa insistência em falar no jumento? O que acontece? A gente tem que frisar essa questão da jumenta, do jumentinho, porque isso era um símbolo de humildade. No início da monarquia, era sugerido que reis, que grandes autoridades montassem em mulas, certo? Isso a gente vai ver, se você olhar, abra aí por gentileza, em 2 Samuel, certo? 2 Samuel, capítulo 18, verso 9, certo? Capítulo 18, verso 9. Diz assim: Durante a batalha, Absalão deparou com alguns homens de Davi. Tentou fugir montado numa mula, mas ao passar debaixo dos galhos espessos de uma grande árvore, ficou enroscado neles pela cabeça. A mula continuou a correr e o deixou ali pendurado na árvore. Veja, aqui se fala numa mula. O povo de Israel provavelmente só tinha começado a usar cavalos para puxar carruagens ou reis, de reis, períodos posteriores. Mas lá no começo da monarquia, uma mula chegava a custar 2 vezes o valor de um cavalo, certo? Era bem mais cara. Interessante isso, né? Então, o jumento não era símbolo de realeza, muito embora Jesus tenha requerido um direito de transporte, né? Ele não detalha aqui no Evangelho de João, mas nos outros evangelhos você vai encontrar mais detalhes sobre isso. Aqui apenas diz o seguinte, que ele conseguiu um jumentinho, cumpriu a promessa de Zacarias, certo? Com um símbolo de humildade, não um símbolo da realeza. Se fosse uma mula, sim, seria algo, o rei vem montado numa mula, certo? Mas não, foi no jumento. Ele estava cumprindo uma profecia do Antigo Testamento e ao mesmo tempo estava dando uma mostra de humildade, um símbolo de humildade, certo? E aí o texto segue dizendo: seus discípulos não entenderam naquele momento que se tratava do cumprimento de uma profecia. Depois que Jesus foi crucificado, porém,
eles se lembraram do que havia acontecido e perceberam que era a respeito dele que essas coisas tinham sido escritas. Ou seja, os discípulos, quando viram aquela cena, não entenderam, mas depois, reavaliando os fatos, e nós sempre temos que fazer isso ao longo da nossa vida, passamos por circunstâncias e não entendemos o porquê delas. Tempos depois, você reflete, a cabeça esfria, né? A poeira baixa, e você olha para o que passou, para a circunstância dada, e aí muitas vezes é que você consegue entender. Aconteceu isso aqui com os discípulos, pessoas próximas a Jesus, pessoas que conheciam o Antigo Testamento bem, e mesmo assim não entenderam naquele momento. Com o tempo passou e eles conseguiram ter o entendimento, ver o cumprimento da profecia e entender que estava se cumprindo uma profecia em Jesus. Verso 17. Muitos tinham visto quando Jesus mandou Lázaro sair do túmulo e ressuscitou dos mortos, e contavam esse fato a outros. Destes, muitos saíram ao encontro de Jesus, porque tinham ouvido falar desse sinal. Aqui outra parte interessante. Você conta os milagres de Jesus e muita gente vai segui-lo não por conta de quem ele é, mas por conta dos sinais que ele fez. Isso não é um fato que ocorre apenas hoje. Veja que naquele momento, Jesus vivo aqui, encarnado, caminhando sobre a terra, muitos tinham visto quando Jesus mandou Lázaro sair do túmulo e o ressuscitou dos mortos, e contavam esse fato a outros. Destes se refere a quem? A essa galera que viu, essa galera que ouviu, certo? Falar desse fato. Muitos saíram ao encontro de Jesus. Saíram por quê? Aliás, eu acho que esse destes, ele está se referindo à galera que ouviu falar desse sinal, né? Muitos saíram ao encontro de Jesus porque tinham ouvido falar desse sinal. Ou seja, pessoas que ouviam falar, ele faz milagres. Ele é um milagreiro. Ele é um líder político. Ele é isso. Ele é aquilo. Título para Jesus não falta, certo? Mas todos esses títulos, eles são falsos. Jesus não era um líder político. Jesus não era um milagreiro. Ele é Deus. Ele é. Ele não era. Ele é. O verbo deve ser conjugado no presente. Ele é Deus. E naquele momento ele estava encarnado. Então não podemos nunca negar a divindade de Cristo e buscar espelhar em Cristo a qualidade que nós gostaríamos que ele tivesse. De repente o sujeito é muito viciado em política e o cara diz, Jesus é um líder político. De repente outro, não sei, por qualquer razão, gosta de algum outro tipo de espiritualidade. Jesus era um líder espiritual. Não, nada disso. Jesus é Deus. Ponto. Certo? Mas isso não é algo que acontece hoje. Acontecia naquela época também. As pessoas seguiam Jesus pelos sinais que ele dava e não porque Jesus era quem era. E o texto diz o seguinte, no final, verso 19. Então os fariseus disseram uns aos outros, não podemos fazer nada. Vejam, todo mundo o segue. E os fariseus estiveram envolvidos diretamente com a crucificação de Jesus, certo? Com a condenação de Jesus. Mas também devemos tomar um outro cuidado. Os fariseus, em sua história, tiveram um papel importante na conservação da lei judaica. Principalmente no período de exílio, período que eles estavam fortemente envolvidos com outras religiões pagãs ao redor, os fariseus tiveram um papel importante, que foi manter a tradição judaica. Então, fariseu significa separado, certo? Eles eram separados porque eles observavam muito a lei judaica e ajudaram a preservar a lei judaica. Mas aquela coisa, não é pelo fato de que eles tiveram uma contribuição importante em um momento da história que eles estão acima de Deus, ou que eles são melhores que os outros, certo? Eles tiveram um papel importante num determinado momento, mas tornaram-se arrogantes. O ser humano é assim, ele comete excessos. Ele comete excessos. O ser humano não é perfeito, ele é um pecador. Então, quando você coloca sua fé em seres humanos, você está fadado à derrota, você está fadado ao fracasso. O meu convite a você nesse domingo que escuta essa mensagem é reflita sobre essa mensagem, na sua Bíblia, no seu quarto, no seu momento de oração. Pegue a Bíblia mesmo,
Pode ser aplicativo também, não tem problema nenhum, eu não tenho nenhum problema com isso. Mas revise esses textos e peça a Deus que ilumine o teu pensamento. Não é porque Daniel está falando que o que eu estou falando é verdade, não. Veja o texto. O Espírito Santo é que vai falar com você. O Espírito Santo é que tem que te convencer. O Espírito Santo é que vai abrir a tua mente para tu entender o que eu estou querendo dizer. Certo? E que este domingo de Ramos tenha um significado mais profundo a partir de hoje. Que essa entrada de Jesus em Jerusalém possa ser lembrada com maior riqueza de detalhes, com reflexão sobre cada momento que passou, sobre cada verso escrito na Sagrada Escritura. E que Deus esteja com você, que te abençoe, que te ilumine e guie teus passos. Oremos. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por estar conosco na leitura. Obrigado por ter tua palavra, por termos tua palavra escrita. E obrigado pelo sacrifício do teu Filho amado, Senhor. Obrigado por pagar nele os nossos pecados, pelo perdão dos nossos pecados. Assim que te oramos e te agradecemos, por Cristo nosso Senhor. Amém.